O Rural Notícias está de volta. O juiz Sérgio Moro determinou agora há pouco a prisão do ex-presidente Lula. O petista tem até amanhã para se entregar na sede da Polícia Federal. Nós vamos até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, boa noite. Quais os impactos disso, na sua opinião, para a economia do país? E como é que fica a atuação do judiciário, né, que agora tem uma lista de outros políticos que também têm crimes a responder? Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite, amigos do Rural Notícias. O juiz Sérgio Moro tomou agora essa medida para que seja cumprida a ordem imediatamente de prisão até amanhã às 17 horas do ex-presidente Lula, com base no que foi julgado ontem no Supremo Tribunal Federal. Você pergunta para a economia, hoje a Bolsa já teve uma reação positiva em relação ao que foi julgado ontem, mas não se sabe, isso são coisas muito que o tempo dirá. Mas o fato é que poderemos ter ainda surpresas, porque do Supremo Tribunal Federal estamos esperando qualquer novidade, porque a insegurança jurídica que tem se recebido de lá é impressionante. Ontem, aquele episódio daquele julgamento, tivemos coisas inacreditáveis por uma Corte Suprema de qualquer país, um ministro pedir para votar antes porque tinha que ir para Portugal. Parece que a atividade dele no Supremo é um bico, né? Não é a atividade principal dele. O que ele tem que cuidar é o instituto que ele tem de estudos e de eventos, que estava realizando um evento em Portugal. O avião da TAP teve que ficar esperando a Sua Excelência chegar, porque se chegar estava atrasado, e para levá-lo para Portugal. Então, realmente, depois do que também disse o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, a gente fica na dúvida. E pior ainda é que o ministro Marco Aurélio é o relator da ação direta de constitucionalidade que está aguardando julgamento sobre esse assunto, e ele já disse que levará em mesa na próxima quarta-feira para julgamento, e eu não duvido que até amanhã ele dê uma liminar em algum habeas corpus novo que entre, pedindo que seja suspensa a prisão até que se julgue essa ação direta de constitucionalidade. Então, realmente, Sueli, nós teremos nesses próximos dias aí ainda muitas novidades, porque não se pode contar com uma situação do Supremo de tranquilidade naquilo que vem sendo julgado, porque eles mudam de opinião. O ministro esse mesmo, Gilmar Mendes, tinha uma posição no outro sentido, e agora ele é a favor de liberar todo mundo, está liberando os afiliados de casamento lá do Rio, essa coisa toda. Então, realmente, o advogado do Lula, ministro Toffoli, era para se dar por suspeito, pois ele era advogado do Lula anteriormente. Como é que ele continua podendo julgar causas que o seu ex-cliente é parte? Então, tudo isso está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que nos deixa muito triste, assim como muito triste tudo que vem acontecendo no Brasil em relação a essa corrupção. De tudo que é tampa que se abre, se descobre coisas terríveis em milhões, bilhões de dólares, que é uma coisa inacreditável. Como é que pode um país sobreviver a tudo isso? Essas coisas, então, eu acho que até nossos amigos do Rural Notícias teremos ainda muitas emoções aí pelos próximos dias em relação a essa questão do ex-presidente Lula. Doutor Ricardo, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque essa semana também teve novidade para o agronegócio, né? Com a derrubada de vetos, a lei que renegocia o Fundo Rural trouxe novidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas novidades. Vamos mostrar para o produtor rural, vamos tentar simplificar para ele de que maneira, o que mudou com essa sessão dos senadores e deputados. Bom, Sueli, do que se fala, tem se falado muito até na questão do Fundo Rural, realmente muitas coisas. A questão de tirar a multa poderá alterar significativo em alguns casos, porque na maior parte a multa até não estava incidindo para aqueles que estavam em discussão em juízo. Mas temos aí para a pessoa jurídica que poderá aproveitar os prejuízos fiscais, que ele poderá agora usar para pagamento da dívida, que não podia antes, tanto a pessoa jurídica como os adquirentes dos produtos, que dá uma modificação muito grande. Muitos já haviam até aderido a esse parcelamento e terão agora, com esse benefício, vão refazê-lo para que, com esses novos parâmetros aí, né, do Fundo Rural para frente, nós temos a redução da alíquota para a pessoa jurídica de 2,5 para 1,7. Nós temos a questão de que não vai incidir mais a alíquota em relação às transações entre produtores, né, entre compra a venda e compra e venda de produtos entre os produtores, como os animais e outros tantos assuntos aí ficaram isentos.
E também, mas o que também não se falou muito nesse período todo até agora, não é só a questão do Fundo Rural que entrou também nessa modificação e na derrubada dos vetos, questões significativas, especialmente para o Nordeste, nas questões da dívida, porque havia sido vetado o artigo 3º da lei, 13.606, e esse artigo 3º tirava o endividamento do Nordeste de 2011 a 2016, que é uma coisa que vem angustiando muito a todo o Nordeste brasileiro, e com essa retirada do veto do artigo 3º, volta então a poder renegociar dívidas junto ao Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, os bancos oficiais, que foram feitas nesse período terrível de seca que o Nordeste viveu, e eles poderão agora novamente ter um prazo de carência de 3 anos, 10 anos de prazo para pagar. Isso é um alívio muito grande e era um pleito forte que a bancada do Nordeste vinha fazendo em relação a esse assunto. Também em relação à dívida ativa de todo o Brasil, aqueles que têm dívida com a União e que estavam lançados em dívida ativa, pessoas jurídicas passarão a ter um desconto bem maior do que tinham antes, que também tinha sido vetado lá, agora até não me ocorre o artigo que dizia isso, parece que é o 26, que também agora passa a ter, volta a ter esse desconto importante para as pessoas jurídicas que têm dívida de PES, securitização, lançadas em dívida ativa. Então, tem várias situações, não só em relação ao Fundo Rural, que estavam dentro dessa medida provisória, dessa lei, desse projeto de lei encaminhado pelo Congresso para o Presidente da República, que foram todos esses artigos que foram vetados e que agora poderão ser utilizados por os produtores em todos esses sentidos. Então, não só o Fundo Rural, como todo o endividamento também, principalmente do Nordeste, mas também do Brasil, em relação a essa questão da dívida ativa, tem essas vantagens que devem ser examinadas pelos produtores para ver se eles não estão enquadrados e podem aí dar um alívio aí na sua vida daqui para frente. Vamos ver agora se não haverá outras novidades também, se daqui um pouco o governo não terá aí uma MP para tentar barrar esse andamento de tudo aquilo que foi feito e que foi votado no Congresso. Até cultivares entrou na redução da agricultura familiar, também está dentro da lei 13.606, dentro dos vetos. Então, vamos aguardar também nesse aspecto os próximos episódios, porque ainda não foi sancionada a lei, né? Se o presidente não sancionar, ela tem que voltar para o Congresso para que o presidente do Senado promulgue a lei, e aí nós teremos, aliás, uma situação diferente, porque teremos uma lei que é aquela que já foi sancionada pelo presidente. Sim. E outra que será agora promulgada ou sancionada em função dos vetos que foram derrubados no Congresso Nacional. Muitas emoções também nesse aspecto aí, Sueli. Uma longa e exaustiva novela, né, doutor Ricardo? Obrigada. É verdade. Uma ótima noite para você. Até a próxima.